Vamos dar continuidade, né? Então, nós estamos falando sobre a saúde e o coronavírus. Feita aquela introdução ontem, nós vamos então, porque tem uma primeira parte, né? Que vou dividir em três partes, né? Vamos dizer, esse encontro nosso aqui está dividido em três partes. Essa parte primeira, que era a célula, o tecido, não sei o que, isso nós descartamos, né? A segunda parte é que a gente vai tratar do bem-estar e a medicina. O bem-estar é entendido como saúde. Tá? Saúde é a medicina. E a terceira parte seria as doenças em geral. Bom, sobre esse bem-estar e a medicina, ou seja, sobre a saúde e a medicina, então a gente tem que dividir assim, tanto a saúde, quer dizer, o bem-estar, quanto a medicina, todas elas têm duas faces. Quer dizer, cada uma face para cada um. Né? Ou seja, existem as duas faces do bem-estar, como se fosse uma moeda, né? A cara e a coroa. Então, tem a face predominante do bem-estar, ou seja, da medicina, e tem uma face, outra face, que é a face que não é a convencional. Né? E amanhã a gente vai ver as duas faces da medicina. Então, hoje nós estamos vendo as duas faces da saúde, do bem-estar, tá certo? Bom, na face predominante do bem-estar, ou seja, no fundo é para se perguntar o que é a saúde, né? Para as pessoas que estão por aí, né, no geral, basta dizer que foi o que foi dito isso em 1977. Basta dizer que a saúde é simplesmente ausência de doença. Tá certo? Isso foi até o Cristóvão Bossi, pretendendo apresentar uma definição naturalista da questão. Vamos pensar um pouquinho? Olha só. É claro que você tem que ter um entendimento de doença e tal, mas assim, na linha geral, vamos pensar o seguinte. O camarada está com um câncer que não está apresentando sintoma nenhum. Nada. O cara nem sabe que está com câncer, tá certo? Podia ser um tumor também, menor, tal, qualquer coisa desse tipo. Então, ele está doente? Não, ele não está doente. A menos que você comece a dizer, não, ele está doente. Mas qual entendimento você tem de doente, de doença? Né? Porque se ele não tivesse sintoma nenhum, por que ele está doente? Ao mesmo tempo parece que o camarada está caindo em contradição, porque o cara sente que está doente quando tem algum sintoma. Quando não tem, como é que o camarada vai dizer que está doente? Então, para essa pessoa que está com luta de um câncer, né, quando ele se manifestar, eu falo assim, apresentar sintomas, está próximo a morrer logo, coisa assim rápida, tá certo? Então, você dizer assim, a saúde é ausência de doença. Então, esse camarada está saudável, né? Está muito saudável. Por isso que o Meixão, às vezes, fala a palavra. Ele tem uma bomba relógio dentro dele que pode estourar a qualquer momento, então ele já não está saudável. Né? Por isso que o Meixão fala, saudável aparente. Isso. Tem gente que tem saudável aparente, aparência de saudável. Tá? Então, tá vendo? Essa primeira definição, que faz parte estou apresentando agora a face, né, predominante sobre a saúde. Né? Tá certo? Eu estou rindo aqui porque eu tive 3 situações na minha vida sérias, tudo assim, bomba relógio. Meu câncer no ovário estava lá, de repente, a tireoide não tinha sintoma nenhum.
e o olho, a vista. Bom, aí vem outra, vamos dizer, outra maneira de ver. Isso começou com a Organização Mundial da Saúde, porque ela definiu em 1948, pensa o seguinte, a guerra terminou em 45. Então, no preâmbulo da sua Constituição, chamado Saúde, né, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E quanta gente ficou lelé da cuca, né? Não. Final da guerra, né? Não é apenas... Eles falam ali, porque eles já começaram a se contraditar com outros, e não apenas a ausência de doença. Bom, então, conceituação foi dada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, onde havia uma preocupação em traçar uma definição positiva de saúde que incluiria fatores como, quer ver, atividade física, alimentação. Né? Em 1981, isso foi em 48, em 81, Léo Cass questionou que o bem-estar mental fosse parte do campo da saúde. Então, ele estava jogando negócio muito para o físico mesmo. Né? Sua definição de saúde foi o bem funcionar de um organismo como um todo. Bom, voltemos até aquela mesma questão de lá. Né? O organismo, aparentemente, está funcionando. Não está sentindo nada, não tem febre, não tem dor, não tem... Pô, e aí? No entanto, um outro em 2001, que foi Leonard Nortenfelder, definiu em 2001 que a saúde como um estado físico e mental em que é possível alcançar todas as metas vitais dadas as circunstâncias, retomando praticamente a definição de mais de 50 anos atrás, a menos do que do bem-estar social. Deixou a questão física e deixou o mental, mas tirou o social. Né? Depois da guerra, assim, o negócio era complicado. Né? Então, já Meishu Sama, o que é que ele diz? Ele fala assim, ó, comecemos por examinar as doenças. Como eu já disse, é preciso ver os dois lados das enfermidades. Do corpo, aí ele fala uma outra palavra, e do espírito. Epa, já botou uma coisa que os outros, mas o quê? Os outros, na postura sempre materialista. Né? Se você perguntar daqui a pouco que era o físico, bem materialista, o social, bem materialista, quando eu falo mental, para eles está relacionado com o cérebro. Entendeu? É assim. Né? Então ele fala assim, hoje em dia, Meshama, as pessoas, de um modo geral, pensam que as doenças só se manifestam no corpo. É aqui que reside o erro. A guerra é causada, ele cita a guerra, hein, por indivíduos de espírito enfermiço, enfermidade. Por isso, enquanto os homens não se tornarem física e espiritualmente sãos, nem é preciso dizer que não surgirá um mundo verdadeiramente civilizado. E a última coisa, a questão da face predominante da saúde, do bem-estar, já falamos ausência de doença, depois falamos presença de bom estado físico, mental e social, né, tal. Mas Meishu já colocou o espírito. Nós vamos continuar nessa batida. A outra coisa que o pessoal fala é boa saúde pública. A percepção de saúde varia muito entre as diferentes culturas, assim quanto as crenças sobre o que traz ou o que não traz, ou seja, o que retira a saúde. A Organização Mundial da Saúde sabe que sem o saneamento básico, como assim os sistemas de água, de esgoto sanitário, de limpeza urbana, né, a saúde pública fica completamente prejudicada. Essa organização reconhece ainda que a cada unidade monetária, pode ser dólar, euro, real, despendida em saneamento,
economiza-se cerca de 4 a 5 unidades em sistemas de saúde. Quer dizer, são postos, hospitais, tratamentos, etc. Então, se você investir um pouquinho no saneamento, você consegue tirar uma boa parte do que vai para a saúde. A gente vê, né? Tem pessoas que são completamente descuidadas, né? Fuma para doidado, faz não sei o quê, cheira, né? Aí daqui a pouco vai, fica todo doentado, vai para onde? Vai para o sistema. E a gente é que paga, entendeu? Bom. E que cerca de 80% das doenças mundiais, hein? 80% são causadas, sabe por quê? Por falta de água potável suficiente para atender a população. 80% das doenças mundiais é causada por isso. Bom, vamos para outra face do bem-estar, outra face da saúde, né? Messão fala uma coisa do tipo assim, que no fundo a gente extraindo vai ser o seguinte, né? Você quer saúde? Tudo bem. Então se liguem. Deus, né? Deus Todo-Poderoso, Exu Sama, Igreja Messiânica. Né? Vamos falar do Deus Todo-Poderoso? Um ministro perguntou a ele assim, falando com ele, né? Assim, o grande juízo, né? Seria o juízo final, é a manifestação do amor absoluto de Deus, segundo a sua própria vontade, mesmo que aparentemente se assemelhe a um castigo. Repara só, é uma manifestação do amor absoluto de Deus, segundo a sua própria vontade, a vontade de Deus. Mesmo que aparentemente se assemelhe a um castigo, o juízo final seria um castigo. Gostaria de ouvir sua opinião a respeito. Aí, Mestre Sama, é óbvio que o grande juízo é manifestação do amor absoluto de Deus. E caso não ocorresse uma ampla purificação, a humanidade virá a ser extinta devido ao acúmulo excessivo de máculas. Felicidade e saúde só existem em decorrência das doenças. Epa, está mudando o negócio. Que, na realidade, são um meio de se prolongar a vida. E, por essa razão, correspondem à maior e mais maravilhosa graça que Deus concedeu ao ser humano. Se as doenças não existissem, a atividade humana viria a se enfraquecer de forma progressiva. Contudo, ninguém até agora foi capaz de entender essa verdade, e a grande maioria chega até a pensar o contrário, não é verdade? Mas eu, Exu Sama, descobri que não só qual a razão dessa lógica, mas também um meio para se curar as doenças. No entanto, as teorias da medicina caminham em sentido contrário a esse ponto, né, que fomos desenvolvidos aí. Embora avancem, não são capazes de resolver os problemas que afetam a saúde. Na verdade, o ponto focal dessa questão consiste no entendimento da necessidade da ação purificadora e não nos procedimentos para impedi-la a qualquer custo. Isso pode até chegar a prolongar a vida momentaneamente. Contudo, vai gerar um enfraquecimento do corpo. Embora sejam também tentativas para se impedir a morte, não chegam a durar muito tempo. E com isso, inclusive, a existência acaba se tornando menor ainda. Além da doença, existem várias outras causas de infelicidade. Exemplifiquemos. A preocupação com acidentes e com danos que deles decorrem. Além disso, temos os acidentes provocados pelas máquinas, nas indústrias, os incêndios, os prejuízos causados pelos assaltantes
E mais raros, porém sérias, as inundações e os terremotos. Você vê quando vai falando isso assim, não tem o elemento fogo, o elemento água, o elemento terra, então tá aí, ó. Incêndio, fogo, água, inundações, né? Terra, terremoto. Terra, terremoto, né? Mas também tem coisas que são da pessoa, né? Você não está notando isso? Quer dizer, até crimes, criminosos, assaltantes, né? A vida moderna está, portanto, cercada de muitos perigos, como enfermidades ou desastres, os quais não sabemos quando irão nos atacar. Pensando nisso, não podemos sentir-nos tranquilos um instante sequer. Em face dessa situação, os órgãos governamentais e civis têm tomado medidas de defesa, tal como seguros de saúde, seguros contra acidentes e desemprego, sistema de poupança, instalações assistenciais. Entretanto, medidas de ordem material como essas não garantem a tranquilidade além de certo limite. Apenas um seguro, não material, mas um seguro abstrato, isto é, o seguro proporcionado por Deus, é que nos pode assegurar a tranquilidade absoluta. O homem moderno, no entanto, vive um dilema. Vê que as medidas materiais não lhe proporcionam uma vida tranquila, mas dificilmente aceita o conceito de força abstrata ou seguro proporcionado por Deus. Sendo assim, encerra minha expressão dizendo, ele não passa de uma pobre ovelha. Tá? Então, notou por que a saúde, essa saúde de um outro lado, que não é essa convencional, o entendimento é que essa coisa tem que estar relacionada com Deus. Aí você vai dizer, mas como? Não fica pensando que é simplesmente que você está protegido, que você acredita em Deus. Não é assim não, cara. Deus tem um plano, Ele quer que as pessoas trabalhem nesse plano, que sejam instrumentos desse plano. Então, se você tiver nessa batida, aí sim, aí você está com seguro, está segurado por Deus. Não é isso? Bom, vamos para a minha instrução agora? Pelas razões expostas, o homem deve conscientizar-se de que está próximo à chegada do mundo da divina luz, ou seja, um mundo isento de doença, pelo qual a humanidade vem ansiando há milênios. Pessoas livres de doença, eis a questão principal. É a única forma de salvação, não existe outra. E só há uma força capaz de concretizá-la, o poder Canon. Por isso, nem mesmo Cristo ou Sakyamuni conceberam obra tão maravilhosa. Podemos afirmar que as pessoas que conseguirem nela acreditar serão felizes como jamais existiu alguém até hoje. Há muito tempo venho pensando na condição número 1 que deve ser preenchido pelo Salvador. Antes de tudo, ele deve ter força para livrar as pessoas da doença. Por conseguinte, além de conceder-lhes o método absoluto para obterem plena saúde e completarem o tempo de vida que lhe foi predestinado. Ele deve possuir força para a concretização desse objetivo. Essa é a qualificação fundamental do Salvador. É óbvio que a saúde do corpo deve acompanhar a saúde do espírito. Cristo disse que de nada adianta o homem ganhar o mundo se vier a perder a vida. Parece-nos que essa afirmativa evidencia a verdade acima do que foi dita. Assim, as religiões, os líderes religiosos, que não possuem força para eliminar as doenças da humanidade, têm valor limitado. Eu, Meixo Sama, sempre abracei essa tese. E certo dia, mais de 10 anos após entrar na vida da fé, obtive conhecimento sobre o princípio fundamental das doenças e a sua solução. Mais de 10 anos após entrar na vida de fé, obtive conhecimento sobre o princípio fundamental das doenças.
conhecer o que é doença e a sua solução. Ninguém poderá imaginar o espanto e a alegria que senti naquela hora, pois nunca ninguém fizera uma descoberta tão importante. Se a compararmos com as grandes descobertas ou as grandes invenções, estas não chegariam a seus pés. Um exemplo de salvação realizada por Meixo Sama com a mãe do reverendíssimo Watanabe. Acho que muita gente conhece isso, né? Não sei se eu posso passar, né? É que todo mundo pensou que ela já estava até morta, né? E o reverendo pai, o reverendíssimo Watanabe, que é Watanabe também, né? Ele fez um pedido a Meixo Sama. Por 2 vezes, né? A Meixo Sama, na outra, atendeu e ficou, acho que 10 minutos sem respirar, uma coisa assim. E aí voltou à vida, os filhos já estavam chorando e tal. Aí ele foi lá depois, o Watanabe velho, né? Foi lá agradecer Meixo Sama. Então Meixo Sama já disse, eu estava preocupado e tal. Aí fez um pedido, quer dizer, rápido para Deus, né? E aí resolveu-se a questão. Tem um outro caso, tem vários casos aqui, vamos cortar isso, mas uma vez que uma pessoa recebe o veredito, o paciente, a pessoa, né, entende que o estado de insanidade será inevitável e o terror se apodera da pessoa. Você está com isso, gente, puta, e agora, como é que vai ser, que não sei o quê, papapá. Né? Assim, ela abandona sua atividade profissional e passa a viver como uma pessoa inválida. Senhoras e senhores, é uma pena que esta história não seja ficção. Ela é de fato realidade. Eu pude conhecer o poder Canon através de inúmeros pacientes e entendi a causa das doenças. E o que começa com uma simples injeção se torna a causa de pessoas serem consideradas inválidas, como ocorre, por exemplo, no caso de sífilis do sistema nervoso. Não tem palavras que expressem o tamanho desta tragédia. Podem pensar que estou dizendo coisas bastante estranhas. No entanto, como são fatos, não há o que contestar. Neste sentido, é importante, né, que nos esforcemos em despertar a sociedade para esta verdade, salvando assim a humanidade. Isso deve ser feito com urgência antes de que se torne um grave problema político e econômico. Você vê, falando numa situação dessa, né, você fica pensando dessa coronavírus. Né? As pessoas nem dão bola, vão para a praia, né? Isso está indo para tudo quanto é lugar. Não, foi no início. Agora eu não sei como é que está lá no Rio. Bom, e o último ponto, então, é sobre a Igreja Messiânica Mundial. Diante de semelhante quadro, não haveria salvação maior que o aparecimento de uma religião capaz de libertar o homem totalmente da angústia da doença. Entretanto, quem ouvir falar pela primeira vez sobre o aparecimento de uma religião dessa natureza, o que é que vai dizer? Como pode haver tamanha tolice, né? Tamanha tolice nesse mundo. Estou aqui ajeitando, tem um erro aqui. A cabeça da pessoa que diz isso não deve estar funcionando bem. Provavelmente essa pessoa seria considerada como estando a um passo da loucura. Mas creio, apareceu uma religião com poder cresceu. Os leitores poderão duvidar uma vez, 2 vezes, ou até negar. Mas se souberem que se trata de uma verdade, que farão? O reboliço seria tal que ultrapassaria os moldes de um grande acontecimento, provocando, sem a menor dúvida, a maior sensação do mundo inteiro. Que felicidade pode haver quando não se tem saúde? A ciência ou a religião, sejam elas quais forem, que não tiverem força para resolver o problema da doença, são desprovidas de validade, pois a solução da pobreza e do conflito só será possível com a solução da doença. Certamente não houve até agora nenhuma religião ou ciência que fizesse uma proposição tão ousada como a da nossa religião. Criar um mundo absolutamente isento desses 3 males. Além do mais, sendo esse seu objetivo, ela não poderia fazer tal afirmativa, caso não tivesse plena convicção. Se, porventura, proclamasse um empreendimento de tal grandeza sem estarmos absolutamente certos de poder realizá-lo,
nos equipararíamos aos grandes mitificadores, ou então seríamos o que foi falado, pensado lá em cima, louco varridos. Bom, desejo apenas mostrar através de um fato quão elevado é o Deus que dirige a Igreja Messiânica Mundial. Primeiramente, crer na validade de algo sem ter nada que a comprove é enganar a si próprio, pois ninguém pode acreditar numa coisa antes de ter provas. Assim, é óbvio que aquele pensamento está errado. Empregar todos os esforços para crer, porque nos foi dito para crer, produz algum efeito, pois isso é melhor do que duvidar. Tal efeito, porém, não provém de Deus, como muitos pensam, mas da própria força de cada um. Mas por que motivo um pensamento tão errado vinha sendo aceito como uma coisa mais natural? É que, até agora, ignorando que a divindade a qual se dirigiam não tinha poder suficiente, as pessoas tentavam suprir essa deficiência com a força humana. Nesse sentido, em nossa igreja, as pessoas melhoram mesmo que duvidem. Isso acontece por conta da grande força de Deus, não sendo necessário, portanto, acrescentar a força humana. Logo, se uma divindade não tem poder para curar uma doença, é porque seu nível é inferior. Porém, a nossa igreja messiânica mundial é totalmente diferente, né? Sendo uma religião tão elevada, ela não pode ser comparada com as outras. Especialmente o resultado da cura das doenças através do Jorei é tão maravilhoso que é difícil acreditar. Esse fato se torna compreensível quando se tem contato com a nossa igreja. Realmente existem diversas formas de cura das doenças através das religiões, mas elas se baseiam em graças obtidas indiretamente através das divindades e da própria força humana. E mesmo essa divindade, por possuir qualificação abaixo da segunda classe, não pode manifestar uma força acima de certo limite. Como a divindade orientadora da nossa igreja é o Supremo Deus, a força que se manifesta é absoluta. Isso se evidencia pelo fato de que, enquanto outras religiões constroem seus hospitais, a nossa religião não o faz. Acho que ficarão deveras surpresos ao ver o presente título. Os médicos são colaboradores da nossa igreja. Porém, creio que à medida que forem lendo, concordarão comigo, uma vez que se trata de uma teoria verdadeira. E como todos precisam estar cientes disso, resolvi apresentá-la a seguir. A maioria das pessoas do mundo tem conhecimento de que, através da medicina, a doença custa a sarar. Realmente, temporariamente, parece que houve a cura, mas com o passar do tempo, infalivelmente, ela ressurge ou então se agrava. Nesse ponto, como a medicina desconhece o seu fundamento, não há o que fazer. Assim sendo, quando se trata de uma doença mais grave, não consegue curar. Geralmente, depois de sofrer por muito tempo, a pessoa acaba até perdendo a vida. Dessa maneira, geralmente, as pessoas procuram repensar quando realmente não ocorre a cura da doença, mesmo através da medicina, que deposita toda a confiança. Mas, por outro lado, como não existe outra forma, acho que elas, sem alternativa, continuam agarrados, e esta é a realidade. Por isso, os doentes recorrem a tratamentos populares e demais tratamentos, mas como nenhum deles cura de verdade, no fim, acabam procurando as religiões tradicionais. Mas estas também não conseguem curar satisfatoriamente. Fica então num beco sem saída. E vem para a nossa igreja. E assim, pela primeira vez, encontram a verdadeira salvação. E recobrando a saúde, voltam a trabalhar novamente. Gostaria que fizessem uma profunda reflexão, pois o motivo das pessoas ter procurado a salvação na nossa igreja é porque, antes de qualquer coisa, não teve a cura na medicina. Se, porventura, as doenças fossem curadas sucessivamente pela medicina, isso é importante. Se porventura as doenças fossem curadas sucessivamente pela medicina, os doentes não haveria mais necessidade de nos procurar. E assim ficaríamos sem doentes, não é verdade? Todavia, aqui há um grande problema que dificilmente as pessoas percebem. Isto é, se porventura as pessoas ficassem,
saudáveis somente com tratamento médico, as pessoas más não teriam oportunidade de se tornarem boas e os males sociais jamais acabariam. E assim continuariam infestando de pessoas más que atormentam as boas. Não é assim? Entendeu? Se a pessoa fizesse mal, e tomasse um remedinho, resolve qualquer problema que ela tenha, por que ela vai mudar? Porém, se as pessoas forem salvas pela religião, ao mesmo tempo em que obtêm saúde física, serão purificados até o fundo do coração. Assim, até as pessoas más acabarão por se tornarem pessoas do bem e, consequentemente, serão salvas de corpo e alma, e o mundo se tornará esplêndido. Assim sendo, creio que as pessoas em geral nem imaginam a felicidade que estamos sentindo. Por isso tenho o constante desejo de ensinar a todos algo tão gratificante como esse. Mas, não se limitando a mim, acho que este é um pensamento comum a 100 mil membros da nossa igreja. No entanto, ao observarmos as pessoas em geral, notamos que elas estão sempre amedrontadas em contrair a gripe, por exemplo. Sempre gripe. Agora está o coronavírus, né? Tem medo de tuberculose, dizem que será um caso sério se contrair doenças contagiosas. E dizem para fazer coisas incômodas, como quando voltarem da rua. Olha, e dizem para fazer coisas incômodas como, preste atenção, quando voltarem da rua, devem fazer o gargarejo sem falta, devem lavar as mãos, etc, etc, etc. E também faz as pessoas usarem máscaras. Realmente é algo maçante. Por parte do governo, faz alvoroços todos os anos, gastando altas somas inutilmente. Estou falando sobre o que o tema, hein? Sim, saúde e o coronavírus. Então, há alguma coisa acontecendo assim nesse sentido? Então, vamos começar a prestar atenção. Eu tenho apontado os equívocos da medicina e venho escrevendo ou dizendo sobre o erro do uso de medicamentos. Sinto-me compelido a avisar a todos com urgência a esse respeito. Com o passar do tempo, porém, os médicos serão os primeiros a compreendê-lo. Haverá ainda um aumento de casos, como doenças contagiosas coletivas, quando então muitas pessoas virão a falecer. Nessa hora, a Igreja Messiânica Mundial progredirá de forma extraordinária. Tem de ser assim, pois, do contrário, não haverá salvação de forma plena. Se continuarmos salvando 1 em 10 mil indivíduos, como estamos fazendo agora, será tarde demais e a humanidade acabará sendo aniquilada. Logo teremos um grande número de fiéis que não saberemos nem o que fazer. Compreendo que estejam impacientes, mas é preciso esperar tranquilamente por esse momento sem deixar de fazer. Ao mesmo tempo, os devidos preparativos com a máxima urgência. Deus formará pessoas que salvarão outras nessa ocasião. É o que chamamos de médicos que preparam médicos. Neste instante está em formação pessoas que salvam pessoas. Estejam cientes disso. Peço, portanto, que se apressem sem se precipitar. Foi uma palestra que o Mestre Sama deu em 15 de junho de 1951. Então, estamos abertos para questões, né? É bom colocar as questões que estão aí. Vamos ver aí quem. Espera um pouquinho para ver se eu me digito a pergunta. Nós falamos hoje sobre o bem-estar e a medicina, né? Nós falamos apenas sobre o bem-estar. Mostramos as duas faces. Amanhã nós vamos falar as duas faces da medicina. Tá? Está percebendo o problema, né? Deixa eu baixar mais aqui, que tem... Tem Raimundo Alves Almeida, Daniela Esteves, tem o Paulo César Meira, tem
Maria Ernestina Gonçalves, tem Credenir Júnior, tem Cristiano Fonseca, tem Vanderlei, tem Ana Luísa, tem Nilma, tem João Carlos. Vai por aí fora, né? A Bia entrou, mas não apareceu aí. Acho que não. Cadê a dona Bia? A Bia deu olá. Deu olá? Isso aqui não registra. Ué, no meu registrou, no celular. Abaixa aqui. Acho que eu baixei. Abaixou? Às vezes está fora. E se ela fala por aí alguma coisa? Bom, vocês estão entendendo a questão? Quer dizer, eu acho que eu fiz ao contrário. Acabei depois, quando eu prestei atenção, eu não fiz hoje. Esse último parágrafo aí é forte, né? Porque ele fala exatamente do que a gente está vivendo. Né? Sim, o penúltimo. Penúltimo. É exatamente isso aí que a gente está vivendo. Pessoal, é assim. E o outro não para de esfregar. Por isso que eu estou começando a falar com vocês assim, né? Tem algumas pessoas me fazem perguntas, né? E eu fico assim, de como é que eu vou... Mas fazem perguntas às vezes pontual. Hoje, para tirar a xerox, que eu tirei das 188 páginas, que é esse livro que eu fiz agora, né? A pessoa perguntou quantos dias a gente tem que ficar. Aí eu fico olhando para aquilo, né? Aí, à medida que eu fui conversando, aí a pessoa começou a perceber que tem coisas muito mais complicadas do que essa. Mas se ninguém fala com elas ficam o tempo todo assim. Como eu falei até com o Erivelto hoje. Erivelto, fisioterapeuta. Terapeuta. Cara, pô, o negócio é o seguinte, daqui a pouco você está pensando que jorei, rezar, essas coisas assim, você daqui a pouco vai pensar que isso é o remédio. Vai substituir uma coisa pela outra, isso é o remédio. Quer dizer. Por que eu estou dizendo isso? Então, você pode continuar sendo o mesmo canalha, tá certo? Você é o mesmo canalha. Aí você pegou uma doença. Aí você sabe que recebendo jorei aqui. Você vai lá, recebe jorei e pronto. Aí volta a ser o mesmo canalha. Né? Só sem doença agora. É impossível isso agora. Entendeu? Então, assim, o que é difícil para você chegar às pessoas, porque elas já têm uma maneira de pensar. Por exemplo, está doente, vai para o hospital. É o médico que vai resolver. Entendeu? São os medicamentos, o médico não dê medicamento. Então, já está tudo assim arrumado. A medicina convencional, a ideia de aquela pasta de saúde, já está tudo dito, é assim. Só que a gente tem que fazer um trabalho e dizer as coisas não são assim, as coisas são de outra maneira. Então, só quando eu falei esse que é saúde, então tem que se ligar em Deus, Meixo-sama. Aí o cara vai, o que tem isso a ver com? Isso é medicamento? Isso é remédio? Pô, meu amigo. Então, eu falei para alguma pessoa agora, um dia desse, o cara, não, aí para arrumar emprego, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Você pode tentar fazer tudo isso. Mas se você não tiver merecimento, meu amigo, se você não tiver uma poupança espiritual boa, então quando você vai lá, só que tem que você chegou atrasado. Por que razão? O cara tinha um emprego para te oferecer. Se você tivesse chegado 5 minutos antes, já deu a vaga para outra. Né? O cara vai ficar pensando, não, mas por quê? Claro, cara. As coisas quando está sem problema, as coisas fluem, né? Porque o teu nível espiritual está em X. Você está abaixo disso, então você não consegue ter sortes. Você não consegue encontrar um emprego, você não consegue resolver o problema seu de saúde, não. Então aí, meu amigo, eu digo o seguinte, bota a máscara, põe capacete na cabeça, põe aquela roupa de homem para ir para a lua, entendeu?
E toma cuidado, porque vai ver que tem uma brechinha desgraçada em algum capacete desse seu, e por ali o vírus vai te encontrar. Sabe por que ele vai te encontrar? Porque faz parte do plano de Deus e querer te salvar. O vírus é para te salvar, cara. Não, mas o vírus é horroroso. Cara, tá bom, a gente vai conversar outro dia, com calma, para você entender isso. Por isso que eu não quero ir muito depressa, entendeu? Porque tem que ser devagarinho para a pessoa entender. Hoje a gente só falou isso. Ó. Primeiro, acordem, por favor, acordem. Agora que nós estamos indo bem devagar. Acordem que, já que nós vamos tratar do coronavírus, tem que pensar, então, o que é a saúde, né? O que é a doença, tanto faz. E pensar na medicina, não é isso que vocês acreditam? Então, pronto. Então, só que tem essas duas coisas, tem duas faces. Saúde tem duas faces. Você pode olhar, como eu falei o exemplo ainda há pouco, o cara todo canceroso, não tem sintoma nenhum, é ausência de doença, então saúde é ausência de doença, ele não tem doença, não tem ninguém está constatando nada de doença nenhuma. Então ele está. Tá? Não está. Entendeu como é que é? Então ele tem que começar a mudar, mas ele tem que começar a encontrar, bom, mas então o que é doença? Bom, aí nós vamos conversar sobre isso. E quando conversar sobre essas coisas, a gente vai entender tudo da maneira convencional. Aí vai trazer desespero, traz um monte de coisa. A gente vai pensar de outra maneira. Mas tudo com cautela, com calma, né? Então, a próxima vez, nós vamos falar sobre as duas faces da medicina. Tá? E só vamos falar só devagarinho. Eu estou tentando devagar, mas isso pode durar mais do que 10 aulas. Amanhã eu só quero falar das duas faces da medicina, apenas a face predominante da medicina, a face convencional da medicina. Porque a outra face eu vou dar depois de amanhã. Né? Mas assim, ó, essa medicina convencional, ela vai achar e vai te punir, vai te levar para julgamento se você quiser usar essa outra face da medicina. Porque a medicina é só aquela. Entendeu como é que é? Só aquela. Então você vai contrariar ela vai procurar uma forma de te punir, porque ela não quer concorrência, pô. Então por isso que eu estou tentando devagar, mas as folhas vão aumentando, eu vou tentando cortar aqui, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Vou tentar. Vou me esforçar. Hoje eu só dei, acho que umas 5 páginas só. Mas eu não posso isso. Se dividir aí 188, bota 200, só para a gente entender mais ou menos, né? Se for levar 5 páginas por cada vez, isso vai levar a quanto? 40 encontros. E eu estou querendo fazer isso com 10, pô. Então não é possível por aí, tá certo? Eu vou tentar cortar o número de páginas, mas também eu vou ter que aumentar um pouco o número de... ao dar, eu tenho que dar um pouco de número de páginas um pouco maior, né? Bom, quando eu fechar aqui, aí eu vou falar sobre a introdução à mitologia. Lembra que era para fazer o contrário, eu acabei me perdendo aqui. E depois eu já fiz foi a ciência que eu fiz antes, não foi? Foi. Então eu já fiz a da Bíblia, já fiz da religião, da filosofia, já fiz da ciência. Hoje eu vou fazer da mitologia e amanhã eu vou fazer da história. Nós vamos varrer 16 conteúdos, tá certo? Acho que ninguém quis fazer pergunta nenhuma. Nem a dona Bia está quieta hoje. Está quieta. Às vezes não está quieta, que isso aqui eu não sei se isso aí todo mundo entra, eu não sei como é que é isso não. Entender esse negócio de Facebook é uma coisa que eu acho que é pior do que entender o coronavírus. Tá bom? Então, eu vou desligar e 1 minuto depois já vou começar a falar. Vai ser rapidinho isso aqui da mitologia, tá? Mas aí vocês ficam com uma ideia, uma introdução geral da mitologia. Vai lá, hein? Até amanhã não, até daqui a pouco. Até daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto.